Fala galera, ligada no Pick and Roll Brasil. Já falamos do grupo A do torneio masculino de basquete nos Jogos Olímpicos Rio 2016 e agora vamos dar continuação à nossa série de prévias. Vamos falar do grupo B, do grupo da morte. O grupo que tem Brasil, Espanha, Argentina, Lituânia, Croácia e Nigéria. Todas equipes de muita capacidade e a gente vai começar falando do time da Croácia. A Croácia que é um time de muita camisa, muita tradição, grandes jogadores no passado, mas o elenco atual fica devendo um pouquinho em relação a torneios anteriores. Alguns jogadores de muito futuro, como Dario Saric, novo integrante do Philadelphia 76ers, Mario Hezonja, que já tem uma pequena trajetória na NBA, jogador do Orlando Magic, mas ainda tem muito futuro pela frente, bastante jovem, e o Bojan Bogdanovic, jogador com uma capacidade de arremesso impressionante. São esses os três pilares do time. O Roko Ukic, um armador que já tem uma trajetória marcada no basquete europeu, mas ultimamente vem devendo muito, não está no melhor da sua forma técnica. Tem outros jogadores de destaque no cenário europeu, mas é um time que obviamente deve inclusive em relação ao próprio time que foi ao Eurobasket no ano passado, quando o time tinha Ante Tomic do Barcelona, Damian Rudes, jogador do Minnesota Timberwolves, Marco Thomas, entre outros grandes valores. A Croácia está devendo sim, e eu considero esse time um pouco abaixo daquele time que esteve no próprio Eurobasket. E, surpreendentemente, com esse time que vai aos Jogos Olímpicos, a Croácia conseguiu passar pelo pré-olímpico mais equilibrado entre os três torneios realizados recentemente. O pré-olímpico da Itália foi realizado em Turim, tinha a própria Itália, dona da casa, e a Grécia contando com muitos jogadores de categoria, principalmente o Giannis Antetokounmpo, jogador do Milwaukee Bucks, que fez da Grécia a grande favorita nesse qualificatório, na minha opinião. Croácia, que sequer era para ter chegado aos torneios pré-olímpicos, foi uma decepção no Eurobasket, terminou na 9ª posição, foi eliminada nas oitavas de final pela República Tcheca, depois de uma primeira fase de altos e baixos. O time jogou em casa na primeira fase e depois, quando foi para a França, perdeu logo de cara para a República Tcheca, terminou em 9º lugar, só que como a França, que era um dos times classificados automaticamente, ocupou uma das vagas de mandante, né, os países sede dos torneios qualificatórios já tinham uma vaga assegurada, então a FIBA Europa deu ao 9º colocado, a Croácia, o direito também de estar nos torneios qualificatórios, e a Croácia se recuperou de uma primeira fase onde tinha perdido para a Itália e venceu em sequência a Grécia na semifinal e se vingou da Itália na final, calando a arena em Turim. Grande torneio do Dario Saric. Dario Saric foi nomeado MVP, média de 14 pontos, 10 rebotes, também muitas assistências, jogador que tem uma capacidade de passe impressionante, é um jogador de muito futuro. Mario Hezonja é outro que tem um futuro impressionante pela frente, mas é um jogador que peca às vezes pelo excesso de confiança. Com a experiência, com a própria evolução técnica do Hezonja, essa confiança dele vai começar a jogar a favor, mas por enquanto ainda joga contra na maioria dos momentos, mas é um jogador que sim, em determinados dias, quando ele explode, é muito difícil de segurar. E o Bojan Bogdanovic, no final da temporada passada, teve grandes momentos com a camiseta do Nets e pode sim ter esses momentos com a camiseta da Croácia, um jogador que tem muita liberdade no ataque quando joga por sua seleção. Num determinado dia que esses três jogadores estejam inspirados, a Croácia pode ganhar de qualquer um dos times do grupo, até mesmo da Espanha. Mas vejo a Croácia, nesse momento, um nível abaixo de Brasil, Lituânia, Argentina e 2 níveis abaixo da Espanha. Mas olho na Croácia. Na minha opinião, é um time que tem jogadores que podem atrapalhar qualquer um dos candidatos a uma vaga nas quartas de final e pode ser aí o fiel da balança, de repente, porque uma derrota para a Croácia pode deixar qualquer desses times do grupo B em rota de colisão com os Estados Unidos nas quartas de final. Então, olho nesse time da Croácia, se der mole, mordisca aí uma vaga nas quartas de final, tem condição para isso e vai atrapalhar muita gente nesse torneio olímpico. Beleza? Agora eu quero saber de vocês o que vocês acham desse time da Croácia. Deixem seu comentário, aquele joinha no vídeo e assinem o canal do Pick and Roll Brasil para conferir em primeira mão todos os vídeos, inclusive as prévias
que estão saindo dos times que vão disputar o torneio olímpico de basquete. Ainda nesta segunda-feira falaremos, além de outros times do grupo B, da seleção brasileira. Beleza, galera? Aquele abraço.